Oi, Tainá. Oiê, Boa noite. Boa noite. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Ver se mais alguém chega. Bom, deixa eu ver. Vamos lá, então. A gente vai falar hoje, de acordo com o nosso cronograma, sobre rotinas de admissão de funcionários. A gente vai falar sobre a contratação de empregados, a contratação de funcionários, não sobre o processo de recrutamento, tá, pessoal? O processo de recrutamento e seleção é conteúdo de outra aula. Nós vamos falar basicamente de qual é o processo depois que a gente divulga a vaga, que nós captamos os currículos, que a gente faz o processo de seleção, que a gente seleciona qual é a pessoa que foi escolhida para o cargo, função que vai exercer dentro da empresa para preencher aquela vaga em aberto ou uma vaga nova criada. Aí a gente dá o retorno, o feedback para aquela pessoa selecionada sobre os próximos passos. Não por acaso e não por coincidência, porque isso acontece com muita frequência, eu fiz isso hoje. Eu faço todo o processo de captação de currículo, recrutamento, seleção de vagas específicas. E outras vagas mais operacionais é minha colega, minha assistente que faz. Então, eu tenho já um formato de texto padrão, que eu dou o feedback para as pessoas, quando é positivo e quando é negativo. Eu mando isso por mensagem de e-mail ou por mensagem de WhatsApp, pela maneira de comunicação que nós criamos, eu e as pessoas que estão participando do processo seletivo. E ali eu já comunico qual vai ser o próximo passo se a pessoa foi selecionada. No caso dessa menina, ela foi selecionada, ela foi contratada, eu dei o feedback positivo para ela
e disse para ela que a partir de agora eu estava encaminhando o contato dela para minha colega, que entraria em contato com ela, passando para ela as informações necessárias para darmos andamento à contratação. Então, a admissão de um funcionário, de um novo colaborador na empresa, de uma nova pessoa que vem fazer parte da equipe, é uma maneira, é o processo onde nós formalizamos a contratação. É onde nós autorizamos o contrato de prestação de serviço entre pessoa jurídica, que é a empresa, e pessoa física, que é o funcionário, que é o colaborador, que é o profissional que vai vir trabalhar na empresa. Como eu falei, a admissão ela só é concretizada depois do sucesso do candidato no processo seletivo. Eu estava conversando com esta menina que foi contratada, ela é lá de Indaial, Santa Catarina. Ela vai trabalhar externo, vai fazer serviço externo na rua, vai ser uma vendedora externa. E eu estava há mais de um mês já conversando com ela, trocando informações. Eu conversei com ela, o diretor comercial conversou com ela, a gerente técnica do comercial externo conversou com ela. E hoje o gestor da marca que ela vai representar também conversou com ela. Pessoal, para quem não conhece, essa é a minha irmã, tá? Ela resolveu que hoje ela ia invadir a aula de vocês, veio aqui buscar um livro e resolveu dar o ar da graça para vocês verem como ela é bonita e parecida comigo. Achou? Uhum. Só um minutinho, tá, pessoal? Olá, alô para vocês. É que aqui onde eu dou aula é também o local onde eu estudo e durante o dia é o local de estudos dela. Então, todos os nossos livros, todas as nossas apostilas, todos os nossos materiais ficam aqui dentro. E ela esqueceu de tirar antes, então peço desculpas aí pela interrupção dela. Eu já vinha conversando com ela há bastante tempo nas tratativas e como é uma vaga muito específica, e precisava ter formação na área de enfermagem para ser essa consultora técnica de vendas. Consultor comercial técnico, na verdade, é o nome da função. Então, nós conversamos com diversas pessoas e nós ficamos entre dois finalistas. Um dos finalistas declinou porque ele está em um trabalho trabalhando como docente em uma universidade e ele não tinha interesse de abandonar isso por questões de remuneração. Ele entrou já com uma remuneração bem alta nessa universidade e para trabalhar na área comercial técnica ele precisaria, para chegar nesse patamar, fazer uma construção. Quem trabalha no comércio sabe, quem ganha comissão faz o seu próprio salário. Pode ter o salário fixo, e tem o salário fixo, mas quanto mais tu conseguir vender, negociar, quanto melhor tu for com os teus clientes, maior vai ser o teu salário. Quando ele declinou, nós passamos para a etapa final, essa menina então, e ela passou pelo processo seletivo hoje do laboratório que ela vai representar, sendo contratada pela empresa. De que maneira a gente contrata uma pessoa, então, na prática? A gente comunica a pessoa que ela foi selecionada, que ela foi contratada. A essa altura do campeonato, provavelmente, como no caso dela foram várias etapas, né? Em nenhum momento, hoje eu me dei conta que ela queria tanto vir trabalhar nessa função que em nenhum momento ela perguntou para mim qual seria o salário dela e qual seria o percentual de comissão dela. Ela não perguntou. Eu dei o retorno para ela de que ela foi contratada e aí quando a minha colega me pediu a função, o CBO, informações que estavam comigo, e aí ela perguntou para mim, Lu, e o salário dela? Pensei, putz, a gente fez todo o processo e eu não falei para a guria qual é o salário dela. E agora, né?
E aí eu chamei ela, liguei para ela, falei que nós não tínhamos falado sobre salário, que eu gostaria de explicar para ela qual seria a composição salarial, se ela ainda assim teria interesse, e eu falei para ela a composição salarial e se ela ainda assim teria interesse. E ela prontamente agradeceu, disse que sim, que ela tem interesse, que é um novo desafio, que ela quer muito fazer isso. Ficou feliz, então. Em outros processos, hoje eu iniciei um outro processo para um outro setor da empresa. A primeira pergunta que a pessoa fez para mim, em vez de perguntar qual é a função, quais são as atividades, ele me perguntou qual era o salário. Eu já pego o ranço. Né? Primeiro te interessa pelo que tu vai fazer, depois por quanto tu vai ganhar pelo que tu vai fazer. Eu já pego o ranço quando me pergunta o salário de largada e já perco a vontade de entrevistar. É importante informar, extremamente importante informar, porque as pessoas são movidas a dinheiro, mas tu precisa demonstrar o mínimo de interesse por estar ali e respeito pelas pessoas que estão despendendo do tempo delas para te entrevistar e esperar que o salário vai chegar, vai ser dito. Em algum momento do processo seletivo, isso vai ser mencionado. Não pergunta de largada, porque tu já queima a largada, né? Então, a gente redige a oferta de emprego. No caso dela, eu fiz já a redação de oferta, que ela seria isso, que o salário dela seria composto de salário mais comissão. Falei do pacote de benefícios que a empresa oferece. E aí a gente faz a conclusão. Ela já tinha aceitado, mesmo sem saber o salário. Quando eu falei o salário, ela ficou felizona da vida, então, com a possibilidade de crescimento. Os itens que compõem a proposta de contratação, de admissão de uma pessoa, então, é uma lista de documentos necessários para realizar o cadastro da pessoa. No que é que precisa ser realizado? A empresa tem sistema interno, precisa cadastrar. Precisa cadastrar essa pessoa no programa de saúde ocupacional da empresa, porque sem fazer esse cadastro, não consegue fazer o exame admissional. Precisa cadastrar e-mail, precisa cadastrar telefone, precisa cadastrar os dados dela para entregar um computador para ela, um laptop, um notebook, o tablet, o celular, todos os equipamentos que ela vai usar para trabalhar, colocar no seguro de vida, colocar no seguro do carro, colocar no seguro de locação quando o carro for locado. E aí fazer o cadastro no sistema de processamento de folha, que é de onde vão ser processadas as variáveis, a folha de pagamento dessa pessoa, e também de onde vai sair o contrato dela. Agendar o exame admissional, qual vai ser a data do exame, qual vai ser o início do trabalho, quais são as condições de contratação, SLT, são 44 horas semanais, o que cumpre a legislação trabalhista e avisar também que o não cumprimento implica na possibilidade de desistência da oferta, né? Que as coisas precisam ser cumpridas. Precisa tudo ser comunicado. Uma coisa, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Com a LGPD em vigor, vocês que trabalham, provavelmente vão trabalhar com RH, alguns já trabalham ou não aceitem receber currículo impresso e não aceitem receber currículos ou documento de pessoas pelo WhatsApp. Eu só recebo currículos pelo e-mail e comunico, quando eu não estou anunciando nenhuma vaga, eu comunico que no prazo de X dias o currículo será excluído ou não tenho vaga aberta, eu excluo instantaneamente esse currículo da minha caixa de e-mail. Não posso guardar dados pessoais de ninguém. A Lei Geral de Proteção de Dados me impede disso, sob pena de ser multada. Então, eu estou sempre limpando a caixa de currículos, eu evito guardar. E já dei orientação para o guardinha lá na empresa não receber currículo impresso. Chegou, te entregou o currículo impresso, devolve e entrega o cartão do RH, manda enviar por e-mail. E se não tiver vaga, manda olhar as redes sociais, que quando tiver vaga a gente vai receber currículos
Fora disso, a gente não recebe. Deixa só eu ver uma coisa aqui que eu escutei piscar. Não foi nada. De que maneira procede com as anotações na CTPS? CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não viu. Não existe mais carteira de trabalho impressa. O Cine, o Ministério do Trabalho, não imprimem mais as carteiras de trabalho. Agora é só carteira de trabalho digital. Vocês podem entrar lá no Play Store do celular de vocês e baixar o aplicativo da CTPS Digital, exatamente assim. Vocês precisam criar uma senha no gov.br. Depois eu coloco tudo lá no WhatsApp para você certinho. Criem uma senha difícil, com caracteres especiais, com letras maiúsculas, minúsculas e números, e uma senha que vocês não vão esquecer, pelo amor de Deus, porque o gov.br movimenta a vida de vocês. Com a senha do Gov, vocês fazem imposto de renda. Com a senha do Gov, vocês têm acesso à carteira de vacinação de vocês. Com a senha do Gov, vocês têm acesso ao título eleitoral de vocês, ao CPF de vocês, vocês têm acesso à carteira de trabalho de vocês, vocês têm acesso à Previdência Social para simular a aposentadoria, veja só, né? Estamos muito longe disso, mas sim, se tiver um auxílio doença, algum problema assim que precisar da Previdência Social, é com a senha do Gov que acessa também. Então, quer dizer, a senha do Gov controla a vida da gente. Então, precisa ser uma senha que não pode ser clonada, porque senão vão fraudar em nome de vocês. E tem que ser uma senha que vocês não vão esquecer jamais. Anotem a senha, cola na testa em algum lugar onde só vocês sabem. E com esta senha, o número do CPF de vocês e esta senha que vocês vão criar em gov.br, vocês vão acessar a carteira de trabalho digital de vocês. E lá vai estar as informações do empregador, a empresa que contratou vocês ou que está contratando. Ah, professora, mas eu fui contratada semana passada, quarta-feira, e eu entrei na carteira de trabalho e ainda não aparece meu contrato lá. Demora. É assim mesmo, demora, tá? Por quê? Porque hoje o processo de admissão ele é feito no sistema. Este sistema envia as informações de vocês para Previdência Social, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, através do E-Social, para todos esses órgãos estaduais, federais aí, tem as informações de que vocês foram contratados. E o que consta ali? O nome da empresa que contratou vocês, o cargo que vocês estão ocupando, o CBO do cargo que vocês estão ocupando, que é CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. Podem procurar cbo.mte, e aí vocês vão conseguir ver lá uma infinidade de funções e o código de cada função, sabe? É o CPF da função, eu costumo dizer. A localização do colaborador no livro da empresa, não se usa mais livro, agora é tudo digital. A data de admissão, a remuneração, qual é o salário de vocês. Se a função é insalubre, consta também, porque a informação, quando é enviada para o E-Social, já informa que tem condição especial, que é insalubre ou que é periculoso. Por que informa? Porque isto conta para a aposentadoria. Que informação mais tem na carteira de trabalho digital e na ficha registro online de vocês? A carga horária de vocês, se é 44 horas semanais, se é 20 horas semanais, se é 36 horas semanais, qual é a jornada de trabalho de vocês, também vai constar na carteira de trabalho de vocês, é o contrato de trabalho digital de vocês. A gente assina esse contrato? Não, não assina. A empresa assina digitalmente com o cartão do eCPF, o cartão do eCNPJ da empresa, assina a admissão de vocês lá no E-Social.
E aqui está o danadinho que tirou o meu sono em 2018 e 2019. A partir de abril de 2019, o cronograma de implementação do e-social chegou à etapa de inclusão. O que significa? Todas as empresas aí tinham uma tabela de envio das informações do e-social por faturamento de empresa, né? Então, as empresas tinham que cumprir as obrigações de acordo com a tabela do governo. Na empresa que eu trabalhava na época, ela estava na tabela 1, a primeira do grupo a entregar. E o que é que foi que eu enviei? Todas as informações dos trabalhadores, contrato de trabalho, função, CBO, salário, data de admissão, e aí junto com aquilo ali carregou todo o cadastro, todas as alterações salariais, férias que a pessoa já tinha tirado, férias que ela tinha por tirar, carga horária de trabalho, carregou tudo para o e-social. Então, quer dizer, o Ministério do Trabalho, o INSS, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, desde 2019, sabe tudo sobre todos os cidadãos que estão trabalhando, que estão vinculados por contrato de trabalho a algum CNPJ. Isso facilitou o quê? Também quando existe abandono de emprego, é por ali que faz. Comunica nos jornais, nas mídias, mas comunica o governo também. É tudo top-down, tudo imediato, tudo acontece instantaneamente. A data de admissão dos colaboradores no e-social funciona mais ou menos assim. Essa menina que eu estou contratando, vou usar ela como exemplo. Ela vai começar a trabalhar com a Cirúrgica Santa Cruz no dia 22 de maio, segunda-feira da semana que vem. Por quê? Eu preciso de uma semana de prazo, porque eu preciso alugar um carro para ela, o TI precisa organizar um notebook, celular, tablet, todos os equipamentos, cadastro em sistema, instalação, configuração, mandar fazer cartão de visita, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Então, eu, como RH, preciso do prazo de uma semana para organizar tudo para receber ela com os equipamentos para que ela possa trabalhar. Não adianta eu mandar ela vir e não ter ferramenta para ela trabalhar, né? Sentar ela olhando para uma parede é desperdício. Então, vamos fazer tudo o que precisa ser feito. Nesta uma semana, a gente organiza tudo. Ela faz o exame admissional, ela envia para mim, ela envia os documentos dela todos por e-mail. Logo mais à frente, vocês vão ver quais são todos os documentos que precisam ser enviados. Abre a conta no banco, que precisa abrir uma conta salário para receber. Ela pode cadastrar portabilidade. Mas no e-social, se o funcionário vai começar a trabalhar amanhã na empresa, hoje eu tenho que ter enviado a admissão dele. Eu preciso enviar com prazo mínimo de 1 dia de antecedência. Como ela vai começar a trabalhar no dia 22, até domingo desta semana, eu preciso enviar a admissão dela ao e-social. Como sábado e domingo ninguém trabalha, na sexta-feira eu tenho que fazer a transmissão. Se eu não fizer a transmissão, segunda-feira ela pode começar a trabalhar? Não, ela não pode. Porque eu não enviei para o Ministério do Trabalho que ela é minha funcionária. E aí, se o Ministério do Trabalho vir lá na empresa, encontrar essa bonequinha sentada lá trabalhando e não consta nos dados deles, eu posso ser autuada por isso. Então, precisa, no mínimo, 24 horas. Eu sempre boto um pouco de pressão na minha colega e digo para ela que são 48 horas para enviar o e-social, para pressionar, para agilizar, para as coisas funcionarem, para ir, para voltar a documentação do escritório, contrato, LGPD, o compliance, tem uma série de documentos que precisam ser assinados, então precisa agilizar tudo. Providências adicionais para encerrar que precisam ser tomadas. Agendar o exame admissional, precisa ser médico do trabalho. Então, desde que entrou o SESMIT, que é Saúde e Segurança do Trabalhador,
as empresas também precisam enviar para o e-social as informações de saúde ocupacional dos trabalhadores. E, por isso, o exame admissional também precisa ser realizado com até um dia de antecedência do início do trabalho. Não pode ser depois. A pessoa começar a trabalhar dia 22 e fazer exame admissional dia 25. Não dá. Isso gera multa. Não pode. O exame tem que ser feito antes de começar a trabalhar, porque daí, se tu contratou uma gestante, ah, professora, mas eu posso perguntar se ela está grávida? Perguntar, tu pode mandar fazer o exame, não. Eu, quando fiz exame admissional, exame demissional, o médico sempre perguntou, existe a possibilidade de você estar grávida? Não, não existe. Mas aí precisa também ser franco. Eu posso não saber que eu estou grávida? Pode não saber que tu está grávida. E pode acontecer, sim, de depois descobrir e a empresa não pode te demitir, né? Mesmo estando no contrato de trabalho. Atualização de registros internos. Convocar o trabalhador para assinar os termos. Normalmente, o contrato de trabalho precisa ser assinado antes. Como é que as fumageiras procedem aqui em Santa Cruz? Elas fazem a integração um dia antes da pessoa começar a trabalhar e ali já assina os contratos. Só que lá na empresa eu faço o contrário. Eu faço o dia D. É o dia que tu vai começar a trabalhar e neste dia, efetivamente, tu quase não vai trabalhar, porque tu vai passar pelo processo de integração. Primeiro com o RH, onde a gente fala sobre a história da empresa, sobre as regras, sobre os direitos, sobre os deveres, sobre as obrigações, sobre o horário de trabalho, sobre o registro de ponto. Quando é externo, a gente fala com o cuidado com os equipamentos, com o veículo, cuidado no trânsito, respeito às leis de trânsito, uma série de coisas assim que toma quase uma manhã inteira fazendo uma integração. Depois disso, a gente faz um tour pela empresa, apresenta a empresa inteira, apresenta ela para todos os setores, para todas as pessoas da empresa, e aí ela precisa passar pela integração em alguns setores-chave, especificamente se ela for trabalhar na área comercial, ela vai ficar com a equipe comercial interna, ela vai ficar com a equipe de compras, ela vai ter um momento com a farmacêutica, ela vai ter um momento com as meninas do financeiro que vão passar as orientações sobre despesas de viagem, sobre relatório de despesa e tudo mais. Entrega a carteira assinada, se a carteira foi entrega física, se não foi, e eu ultimamente tenho pedido que não me entreguem mais carteira física, eu não aceito, eu faço tudo pela digital, oriento as pessoas a baixarem a digital, por quê? Eu poupo trabalho, gente, porque preencher a carteira de trabalho física são 2 páginas que a gente preenche, uma com o contrato e lá no final, outra com o prazo do contrato. Tem etiqueta que pode ser impressa e colada, tem etiqueta que pode ser impressa e colada, mas é muito mais prático tu fazer na CTPS digital que não tem esse trabalho de imprimir etiqueta. Documentos obrigatórios para a admissão de novos empregados. Para a efetivação do contrato de trabalho, uma foto 3x4, não é mais livro de empregados, agora é ficha registro que a gente imprime do sistema. Eu ainda imprimo a ficha registro e guardo na pasta do funcionário. Cada funcionário tem uma pasta com os seus documentos pessoais e referentes ao seu contrato de trabalho, cópia do contrato assinado, folhas de pagamento, borderô de comissões, atestado médico, relatório de ponto, atestado de afastamento, multa de trânsito, tá tudo na pasta do funcionário, é um dossiê do funcionário. Se um dia ele sair e botar na justiça, eu tenho todos os documentos dele guardados ali para fazer contraprova ou para provar que o que ele diz é verdade ou é mentira, depende da situação. O RG, o CPF, o número de PIS ainda é obrigatório, o título eleitoral eu peço também, comprovante de endereço, certificado de reservista para homens maiores de idade. Ah, mas ele tem 50 e tantos anos.
pode dispensar, mas se ele te falar que ele é militar da reserva, peçam, porque um militar da reserva pode vir a ser convocado em estado de sítio, tá? Para recebimento do salário família, certidão de nascimento dos filhos, a caderneta de vacinação ou equivalente para filhos até 6 anos de idade e o comprovante de matrícula escolar, tá? Ainda para empresas do comércio tem a questão do auxílio creche, e para isso também precisa da declaração de frequência e para comprovar a situação junto à empresa. Ah, mas se o funcionário não me entregar, eu posso deixar de pagar o auxílio creche? Olha, tu pode até deixar de pagar o auxílio creche, mas quando ele te trouxer, se tu não pagar retroativo e depois ele fizer uma trabalhista, ele vai cobrar retroativo. Então, já cobra, já fala que é um bônus a mais que ele vai ganhar, e eles vão entregar toda a documentação certinha. Para comprovar a situação junto à empresa, quando necessário, carta de recomendação. Eu não peço carta de recomendação, porque eu também não forneço carta de recomendação, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Os diplomas e certificados de conclusão, o funcionário pode te entregar ou não, é uma decisão dele, de acordo com a graduação. Agora, se é uma função responsável técnica, como a farmacêutica, precisa me entregar os diplomas, os certificados e a carteirinha de registro da função. A carteira de motorista, se a pessoa for conduzir veículo da empresa. E aqui eu falo na carteira do conselho profissional, que foi o que eu falei antes, junto com o certificado de conclusão. Pessoal, eu estou indo muito rápido. Vocês estão tão quietinhas. Não, tá tudo certo, prof. É segunda-feira, meio... Melzinho na chupeta? Tá, então vamos adiante. Na lista apresentada, apenas a CTPS sofrerá alterações por parte da empresa. Quer dizer que sofrerá alterações porque agora ela é digital, né? Eu pergunto para as pessoas acima dos 25 anos se elas têm a carteira de trabalho física. Se elas me respondem que sim, eu peço uma foto da primeira e da segunda página, que é onde constam os dados da pessoa. Quando a pessoa é mais jovem, como os jovens aprendiz, muitas vezes a gente precisa pedir o print da CTPS digital. Muitas vezes eles não sabem o que é e a gente precisa, inclusive, orientá-los e auxiliá-los a baixar a CTPS digital, a fazer o cadastro no Gov, criar a senha Gov. Outros já são mais antenados e eles já chegam lá dizendo: Dona Luciane, eu tenho carteira de trabalho digital, pode ser? Não tem como dizer que não, né? Porque eles não vão conseguir a física mesmo, porque não fazem mais. Vamos adiante. O exame admissional. Que é o exame admissional? O exame admissional faz parte do processo de admissão de um colaborador. Ele está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, e seu texto é muito claro. Os empregadores são obrigados a submeter os novos colaboradores a este exame, que consiste em avaliação física e mental. Eles não fazem avaliação mental, tá, pessoal? Sério, porque às vezes a gente brinca, né? Hoje de tarde ainda eu brinquei com a minha colega, disse: meu Deus do céu, vou ter que desenhar, porque não me entendem. Eu falo e não me entendem, eu vou desenhar, não passou no teste mental. Eles não fazem, eles fazem um exame de pressão arterial quando o médico tiver a fim de levantar da cadeira. Algumas clínicas têm uma assistente lá que verifica a pressão arterial. Eu ia te perguntar, prof, se estava certo. O quê? Esse tipo de exame que a gente faz, porque geralmente não leva 5 minutos. Nem olham pra gente. Exatamente. Eles perguntam se tem histórico de doença na família, perguntam se tu já fez alguma cirurgia, perguntam se tu toma alguma medicação.
Alguns verificam a pressão arterial, outros nem levantam a cabeça para olhar para ver se tu é branca, preta, amarela, roxa, azul, se tu é japonesa ou se tu é brasileira. Alguns perguntam se existe a possibilidade de tu estar grávida, outros nem isso. Depende da boa vontade do médico. E eles assinam e colocam o carimbo com o CRM deles ali. Então, quer dizer, eles estão assumindo o risco do que eles estão fazendo. Eles acham que o exame admissional e um exame demissional é uma coisa muito simples, é barbadinha, é mamão com açúcar, mas é um pouco mais criterioso. O exame para uma função administrativa é muito simples, é só isso daqui. Quando é uma função para posto de combustível, eles fazem exame de urina, ácido úrico, hipúrico, fazem teste de audiometria, fazem vários outros exames de sangue. Para motorista, faz exame cardiológico, faz esteira, faz eletrocardiograma, faz audiometria, faz exame de sangue, faz de urina, ácido úrico, hipúrico, faz glicose, faz toxicológico, não pode ter tido contato com nenhum tipo de drogas nos últimos 90 dias. Se tiver, está sujeito a não contratação. Tá? Então, toda vez que se contrata um motorista na empresa, faz exame toxicológico. Ah, mas para motorista de carro também? Depende, se a tua empresa for de frota, sim. Se não, não, que é o caso dessa, que ela vai dirigir o carro para fins próprios, né, para o trabalho dela, então, não. O principal objetivo do exame admissional é comprovar se o profissional está realmente apto para exercer a atividade. E vale a ressalva que a avaliação médica deve ser realizada periodicamente. O que é isso? Depois a gente faz a admissão e existe o Programa de Saúde Ocupacional, PCMSO, PPRA, LTCAT, que foi substituído pelo PGR, PCMSO e PGR. E o que é que diz o PCMSO? Qual é a frequência de revisão médica? A gente faz exame médico ocupacional, né? Quer dizer, tu está trabalhando, em algumas empresas é 1 ano, outras empresas é a cada 2 anos. Então, por exemplo, tu está trabalhando já há 2 anos na empresa e o PCMSO prevê, e essa informação só quem tem é o RH, que a cada 2 anos precisa fazer exame periódico. Vai chegar o dia que o RH vai te avisar, Kátia, amanhã tu tem exame periódico lá na Unimed, tá? O motorista vai te levar, ou tu vai direto antes de vir para a empresa, eu já agendei bem cedinho. Ah, mas e se o médico descobrir que eu tenho uma doença? É justamente por isso que serve o exame médico ocupacional, para ele descobrir se neste período de 2 anos tu desenvolveu uma doença, se esta doença é decorrente de alguma coisa do teu organismo, alguma coisa hereditária da tua família, ou se tu desenvolveu uma doença do trabalho. Se tu desenvolveu uma doença do trabalho, a empresa é corresponsável por te orientar e te encaminhar para o tratamento correto, para que tu melhore, para que isso não piore. Agora, se a tua doença for pré-existente, ou for do teu organismo, ou é hereditária, ou é um problema de família que tu nem sabia que tu herdou, aí a empresa não tem nada a ver com isso, o teu exame pode dar apto ou pode dar inapto, e se der inapto, aí a empresa te encaminha para que tu procure o teu médico para te fazer tratamento, e aí procede com afastamento. Se der apto, volta, trabalha. Às vezes acontece de um médico dar apto com ressalvas, orientando que a gente encaminhe o profissional para o médico dele. Eu não tive ainda nenhum caso de médico que detectou doença do trabalho e que me deu orientação do que fazer. Até porque a gente trabalha preventivamente. Esta semana nós vamos ter treinamento lá na empresa sobre ergonomia e sobre saúde e segurança no trabalho para a equipe do estoque. Em outro momento, eu vou marcar de novo um treinamento sobre ergonomia para a equipe do administrativo, como é que senta na cadeira, não é do jeito que eu estou sentada, né? E a cadeira também não pode ser de balanço como a minha tá.
A cadeira na altura correta, com as costas, o apoio para os braços, a altura da mesa, a altura da tela do computador ou do notebook. Não vai trabalhar com a cabeça pendurada que vai terminar o dia com dor de cabeça, dor na nuca, dor na cervical, dor nas costas, dor nas pernas de ficar com as pernas penduradas. Existe um período para alongamento que tu precisa levantar, alongar, caminhar. Ah, mas o meu chefe não gosta que saia do lugar, a gente tem que ficar sentada o dia inteiro, azar o dele. Ele vai ter uma pessoa lá que daqui a pouco vai estar com problema de coluna de passar 8,48 horas diárias sentada na mesma posição. Então, sim, a gente faz orientação de alongamento, em todos os setores lá na empresa tem o quadro com as orientações de como alongar os braços, as pernas, as costas, os exercícios que as pessoas fazem para se alongar, e isso faz parte da saúde do trabalhador. O que é que mudou com a admissão na nova lei trabalhista? A jornada integral de trabalho de 8 horas ou 40 horas semanais ainda tem as 44 horas semanais também, sim, com a compensação do sábado. A jornada parcial de 25 horas semanais, 100 horas extras e a remuneração proporcional. Quando a jornada de trabalho é proporcional, não pode exceder o horário, tá? Quando tu faz 6 horas diárias, no teu contrato está previsto que a tua carga horária é de 6 horas. Por quê? A tua função é telefonista, tu não pode fazer hora extra. Tu precisa cumprir o teu intervalo de X horas de intervalo para não prejudicar a audição, porque como telefonista tu vai trabalhar com o headset, que é o fone de ouvido, praticamente o dia todo. Então, esta pausa do intervalo entre as jornadas e as 6 horas diárias precisam ser cumpridas a rigor. A telefonista não pode fazer hora extra. A recepcionista não pode fazer hora extra. Ah, professora, mas nem minha empresa fazem. Fazem. E depois, se ela botar na justiça, azar da tua empresa, né? Porque não pode. A CLT é bem clara com relação a isso e a reforma trabalhista veio reforçando. A reforma trabalhista de 2017, a 13.429 e a 13.467, trouxeram algumas mudanças. E uma delas é a liberação da contratação de terceirizados para determinadas atividades. Por exemplo, eu sei de empresas que tem diretor ou CEO trabalhando na empresa nestas funções, eles não são CLT, eles não têm vínculo trabalhista, eles são funcionários PJ, que a gente chama, quer dizer, eles têm uma empresa com CNPJ, trabalham a semana inteira, o mês inteiro dentro de uma empresa, prestando serviço como diretor, como CEO, são funções normalmente de mais alto cargo, tá? E no final do mês, para receber, eles emitem uma nota. A gente não gera folha de pagamento deles. Eles emitem uma nota contra a empresa e a empresa paga para eles em conta destinada para isso que eles informam no contrato. Existe um contrato específico para isso também. O trabalho em home office, então, deixa só eu perguntar, ficou claro para vocês em relação à admissão de novos empregados? Sim. Sim. Tá. O trabalho em home office, então, consiste na prestação de serviço fora das dependências da empresa, através de recursos tecnológicos e de comunicação. Nós temos lá na empresa uma situação de uma moça que trabalha na área comercial, ela trabalharia no comercial interno, ela trabalha normalmente como se lá estivesse, porque a empresa forneceu todos os equipamentos para ela, inclusive um ramal da empresa na casa dela, para ela trabalhar na casa dela lá em Frederico Westphalen. Ela vem na empresa uma vez por mês, normalmente no início do mês,
para pegar a meta dela do próximo mês, quais são as funções, as tarefas, o que ela atingiu, o que ela não atingiu, para receber um feedback. É só nesse dia que ela se desloca até a empresa. Ela passa o dia na empresa, ela assina documentos que ela tem para assinar com o RH, ela conversa com o RH, conversa com a gestora dela, conversa com os demais colegas, chega o final do dia, ela volta para casa. Nessa função também, home office, ela tem uma flexibilidade de horário, porém, essa menina que trabalha com nós, não, ela faz o horário comercial. Quando dá 18 horas, ela desliga o notebook, desliga o ramal, desliga tudo, e no dia seguinte ela liga e volta. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é aquele que a pessoa recebe por serviço prestado. Ela tem um contrato CLT com a empresa, pessoa jurídica, pessoa física, ela cumpre uma jornada de trabalho que pode ser das 8 ao meio-dia e das 6 às 21, ou das 8 ao meio-dia, da 1 às 6, ela cumpre jornada de trabalho, mas quando chega no final do mês, ela não recebe salário integral. Por exemplo, o salário dela é 1.600, ela não vai receber 1.600. Ela vai receber pelos dias que ela trabalhou e pelas horas que ela trabalhou. Se porventura esta pessoa de trabalho intermitente só trabalha sábado e domingo em um restaurante como garçom, e em determinado sábado é feriado e aquele restaurante resolveu que não vai abrir, aquele sábado esta pessoa não vai receber. Ah, mas é feriado, tem que pagar mesmo assim. Não, não tem que pagar, é trabalho intermitente, só recebe quando trabalha e se trabalha. Então, eu não gosto muito dessa modalidade de contrato, tá, pessoal? Acho bem ruim de controlar. Para o RH é péssimo. Péssimo mesmo. Para as empresas é bom, porque chama a pessoa quando precisa e a pessoa está lá e não é sobre aviso, tá? Porque sobre aviso a gente paga. Os benefícios de um processo de admissão bem estruturado. Quando a admissão ela é bem estruturada, a gente consegue a redução de custos. A primeira delas é com corte de despesa, a gente diminui o volume de processo trabalhista, a gente evita o retrabalho, a burocracia, os desperdícios, porque tudo é alinhado, tudo tem... Eu tenho lá no RH checklist, eu entreguei para minha colega, para minha assistente, um checklist para o processamento da folha de pagamento, desde o dia que ela fecha o ponto das pessoas até o dia que ela entrega a folha para mim e fala, olha, Lu, tá pronto, é só enviar para o banco. E aí eu faço a minha revisão da folha, ok, tá tudo certo, eu envio para o banco e aviso financeiro, já coloquei lá, só põe a tua contrassenha. Eu fiz um checklist para ela cumprir o processo de admissão a partir do momento que eu passo a bola para ela, como foi hoje, eu passei essa pessoa selecionada para ela. Ó, eu já fiz o contato, eu já dei o feedback, enviei no teu WhatsApp o contato dela, agora é contigo. Ela imprime o checklist com o nome da pessoa, com tudo que ela precisa pedir para esta pessoa enviar por e-mail, não pelo WhatsApp, e com tudo que ela precisa fazer, marcar o exame admissional, se não tem a função ainda, cadastrar a função, pesquisar a CBO, cadastrar com a Unimed, marcar o exame não vai ser em Santa Cruz, pede autorização para fazer lá em Santa Catarina, todos esses processos, passo a passo do que ela precisa fazer, ela tem no checklist, ela só vai dando um ok, para no final, quando a pessoa vir trabalhar, ela está com tudo concluído, com o book de documentos que a pessoa precisa assinar, tudo prontinho, tudo certinho, tudo às claras, e aí eu não tenho risco de retrabalho, não tenho risco de processo trabalhista, eu não tenho risco jurídico, eu consigo desenvolver melhor as estratégias de negócio, eu consigo fazer a integração dela com tranquilidade. Na integração, a gente passa um slide e cada slide a gente explica o que é, por que é, a que veio, para que serve, como acontece, como é o processo todo do começo ao fim na empresa.
Então, isso deixa as coisas mais claras. Normalmente as pessoas ficam, é tanta informação que as pessoas ficam assim, nossa, mas eu não vou lembrar de tudo. Mas tu vai lembrar que tu teve aqui, que tu conversou comigo, e se tu tiver dúvida, eu vou estar ainda aqui, tu vai poder vir me perguntar ou perguntar para minha colega e a gente vai esclarecer todas as tuas dúvidas. E a redução de turnover, o que é a redução de turnover? Redução de turnover é quando eu reduzo a rotatividade de funcionários. Quer dizer que eu sou mais assertiva nas contratações. Eu contratei a pessoa certa para a função certa, no momento certo, com o salário certo, com a proposta adequada, com o pacote de benefícios que para ela é conveniente, é aceitável, é agradável. E assim a gente tem pessoas que trabalham na empresa há 12, 13, 14, 28, 29 anos e a empresa tem 31 anos. Então quer dizer que as coisas vão acontecendo e vão dando certo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo ainda... Eu trabalho com processos de admissão e então para mim foi bem boa essa aula, bem tranquila. Que bom. Todo mundo ainda com ressaca de domingo. Tá. Semana que vem, dia 22 de maio, a gente vai falar sobre contrato de trabalho. E no dia 29, a gente vai falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Eu preciso ainda revisar esse material. Se eu conseguir juntar os dois em um só, eu junto, senão eu vou dividir. Eu vou mandar para vocês até o final de semana ou no final de semana o trabalho 1 que vocês precisam desenvolver e entregar ele até o dia 5 de junho. Lembrem que é importante fazer e entregar, porque ele vale 2 pontos na média de vocês. Certo? Certo, prof. Então, pessoal, por hoje era isso. Um beijo no coração de vocês, uma boa semana. Na semana que vem a gente conversa de novo aí sobre contrato de trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem que podem me chamar. Boa noite, prof. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite.